Mais um detalhe aqui, né? Então vamos lá. É complicado este negócio de trindade, ainda mais quando vem do romanismo. Não, não vem do romanismo. E nunca o batismo é para remissão de pecado. Tá bom? Concordo. Nunca o batismo é para remissão de pecado. Nunca é. Nunca foi. Concordo em gênero, número e grau. O problema, meu amado irmão e minha amada irmã, que talvez você que me ouve aqui nesta hora, né, possa compreender essa matéria, né, de forma diferente, pois você leu lá em Atos no capítulo 2, né, versículo 38, Pedrinho, né, o apóstolo Pedro, em meio ali a multidão ali, anunciando ali a multidão, né, ele vai dizer o seguinte, né, vamos ver aqui, ó, versículo 38, né, versículo 38, respondeu-lhes Pedro. Quem respondeu Pedro? Aquele povo que ouvia Pedro ali no dia de Pentecostes, aquele povo que viu ali o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, eles falavam em outras línguas e tudo mais. Então Pedro se levantou e começou a pregar, começou a falar da vida, da obra de Jesus, começou a dizer que esse era aquele, né, que tinha sido já anunciado pelos profetas, né, aquele que seria, aquele que viria da casa de Davi e tudo mais, tá certo? Então, você vai ter tudo isso no capítulo 2. Como ele vai anunciar a Jesus Cristo, versículo 37, né? Vamos lá, versículo 36, muito interessante. Saiba, então, com toda certeza, né? Com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Essa aqui é uma tradução, né? Uma versão que eu nem sei qual que é, mas conheço, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá certo? Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, sentiram uma grande aflição em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos? É uma pergunta. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, dependendo da versão, aonde que está para perdão dos vossos pecados, estará para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bom. Muito bom, tá? A gente tem, nós temos, deixa eu cumprimentar aqui, nós temos uma questão a ser dita, né? No nosso meio existem pessoas que de fato elas têm ouvido muito e lido pouco. Elas têm ouvido muito e lido pouco. Primeira coisa que você precisa se atentar, tá? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Vamos lá, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Lucas, evangelista, doutor Lucas. O mesmo Lucas do terceiro evangelho. O mesmo Lucas. É o mesmo doutor. É o mesmo doutor. Glória a Deus. Quando Lucas escreveu, ele não estava nos dias, ele não estava, vamos dizer, ele não estava ao vivo ali. As coisas não iam acontecendo e Lucas ia escrevendo, não. Para com isso.
Lucas, fazendo um serviço de historiador, Lucas ele foi colhendo informações, aleluia, para registrar os atos dos apóstolos, para registrar ali o crescimento, o surgimento, o crescimento, a expansão, o avanço da igreja. Tá certo? Tá entendendo? Como ele não estava no momento, ali do dia de Pentecostes, logo ele colheu informações acerca deste episódio. Em toda a carta de Atos dos Apóstolos, você vê que há ali, há um registro de acontecimentos, só que não existe grandes detalhes, porque a função não era doutrinar. A função ali daquela carta, daquele serviço que Lucas prestou em Atos dos Apóstolos, escrevendo ali aquela história, aquele registro, aquele documento, né? A função não era catequizar, não era instruir a igreja. A questão era registrar os atos, os acontecimentos que ocorreram na igreja. Tá certo? Tá certo? Então a questão não é para doutrina, para ensinamento, é para informação. Informação. Atos dos Apóstolos é um escrito informativo. Preste atenção. Claro que muito do que está escrito ali serve para orientação de alguma forma? Claro que sim. Claro que sim. Por exemplo, lá no início, né? Capítulo 1, versículo de 9 a 11, no que vai mostrar Jesus ele sendo assunto aos céus e os anjos dizendo, ó, do modelo que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Então essa informação, ela nos é útil, como todo o registro de Atos dos Apóstolos, é útil? É útil. Ali, Atos 1, do 9 ao 11, versículo 9 até o 11, nós compreendemos que Jesus, ele virá de forma visível. Preste atenção, Jesus retornará de forma visível e todos observarão ele vindo. Da mesma forma que todos viram ele subindo, todos verão ele vindo. É simples assim. É simples assim. Tá entendendo? Então vamos lá, gente. O que temos aqui nesse versículo 38? Então quer dizer que de fato só tem o perdão dos pecados aquele que passar pelas águas? Não, isso está errado. Não é isso que de fato... não, isso não está sendo ensinado. O texto não ensina isso. O texto está falando de um processo. O texto está falando de um processo, pelo amor de Deus. Que, olha só, é igual a irmã Lu disse. O ladrão ele não foi batizado. Aí tem uns que vêm, né, com aqueles remendos, né? Que você remenda, a coisa fica pior, né, do que deve ser, né? Então, com os remendos, não, porque era o recurso, ali foi um caso atípico, né? Ali foi um caso atípico por causa da situação. Então, ele se arrependeu, né? Mas como ele estava ali naquela condição ali, não tinha como ele ser batizado. Logo, ele foi salvo pela fé. Mas é claro, ele foi salvo pela fé em Cristo Jesus, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, Eliane Marzani é salva pela fé em Cristo Jesus. Todos nós somos salvos, aleluia, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia, a gente não presta para nada, né? Até para ser salvo, nós precisamos de Deus operando tudo em nós, porque senão
já era. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Então, assim como nós, o ladrão, ali no Gólgota, ele foi salvo. Não porque ele se batizou, mas por intermédio da fé em Cristo Jesus, como ele sendo o Senhor e Salvador. Aleluia! Aleluia! O que acontece, amados irmãos e irmãs, irmão Rogério, o que acontece é que o sistema religioso, as igrejas, algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes, eles compreenderam erroneamente esse texto e atribuíram função salvífica ao ato, ao sacramento do batismo. Coisa que, de fato, meu irmão, não tem nada a ver. Vamos lá, eu quero ler um texto que você vai compreender a diferença de uma coisa para outra. Você vai compreender a diferença de uma coisa para outra. Vamos lá. Vamos lá. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aleluia. Eu tenho aqui a palavra batismo, batizado. Eu tenho aqui a palavra baptizo. B-A-P mudo, né? B-A-P-T-I-Z-O no grego, tá? Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar agora igual gente grande. Baptizo de um derivado, né? Deixa eu ver aqui qual que é o derivado. Bapto, tá? B-A-P-T-O. É de um derivado. Só que depois eu te falo do derivado. Aliás, aqui eu vou falar desse derivado, mas vamos aqui para baptizo, que é o que se encontra, em Atos 2:38. Vamos lá. Baptizo, mergulhar repentinamente, imergir, submergir, limpar, mergulhado, submergido, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho. Submergir. Não confundir com bapto. Não confundir com bapto, né? Bapto, o exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo com relação ao bapto. Entenda, baptizo está em Atos 2:38. Presta atenção. Vamos a um exemplo para que você entenda. Depois desse exemplo que eu vou ler, vou explicar para você, pelo amor de Deus. Baptizo, tá? Balança o irmão que está do seu lado e diz para ele: é baptizo, tá? O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é um texto do poeta e médico grego Nicânder, que viveu aproximadamente em 200 a.C. É uma receita para fazer picles ou conserva. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas palavras. Nicânder diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado em água fervente. Deixa eu ler aqui e eu venho explicando com a palavra que está em grego aqui, tá? Então vamos lá. Nicânder diz que para preparar conserva, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado em água fervente e então batizado na solução de vinagre. Ambos os termos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro descreve a ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança
permanente. Olha aqui. Pastor, não estou entendendo esse exemplo aí. Você não está entendendo o exemplo? Agora eu vou te falar aqui, ó. Olha só. O vegetal deveria ser primeiro bapto em água fervente. Então ele deveria ser primeiro mergulhado em água fervente. Então se você vai mergulhar, logo você não vai deixar ele lá. Você vai imergir e depois você irá submergir na sequência. Então eu tenho aqui a palavra bapto, que não é o que foi usado, aleluia, que não é o que foi usado em Atos 2:38. Bapto em água fervente. Então mergulha e tira da água fervente. E então batizado, baptizo na solução de vinagre. A conserva você tira, você coloca e tira da conserva sua, seja azeite, seja salmoura, seja o vinagre? Não. Você submerge e deixa ela lá. Então, esse vegetal, ele vai estar em, ele vai ser colocado em, ele será introduzido em, ele será enxertado em, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem como ser mais didático do que isso. Não tem como ser mais didático que isso. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, o que Pedro está falando aqui? Ó? Ele está contradizendo alguma coisa? Não. Não. O que ele está dizendo aqui faz parte do processo de salvação, meu querido. Não é que você deve passar pelas águas para ser salvo. Não, meu querido irmão. Aqui o batismo não está falando de passar pelas águas. Aqui está falando de estar em Cristo. Assim como ladrão na cruz, santo é o nome do Senhor. Assim como ladrão, Rei meu e Deus meu, ali na cruz, aleluia. Ele esteve em Cristo e agora está em Cristo, pois, né? Ele foi salvo, aleluia. Assim somos nós. Assim é todo aquele que ouve a mensagem do Senhor, recebe vida, se arrepende. Arrependeu, está em Cristo. Arrependeu, entrou para o seleto grupo de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor e foram salvos pelo Senhor através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Rei meu e Deus meu, arrependei-vos e cada um de vós seja inserido no corpo de Cristo. Talvez o texto ele não esteja com tanta clareza assim como estou explicando para vocês, porque como eu disse um pouco mais cedo, Lucas, ele como historiador, ele buscou, colheu informações para escrever o livro. Aleluia. Mas aqui em momento nenhum está dizendo que você deve passar por uma etapa, por uma iniciação, para assim você ser salvo. Não. 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 Em nome de Jesus, não. Santo é o nome do Senhor. Aqui, mais uma vez, você vê um texto que ele é distorcido por muitos por desconhecimento. E o mesmo texto ele é negligenciado por outros por raivinha do sistema. E por achar que
é algo manipulado pela igreja. É sempre assim. Mas não, meu querido. Não, meu querido. Nós devemos buscar, de fato, se há um texto, se há algo que está entrando em uma, né, em primeiro momento, nenhuma contradição, vamos ver aquilo que está sendo dito no contexto imediato, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vamos ver se vai contradizer outros pontos da Bíblia. Vamos ver se vai contradizer outros apóstolos. Vamos ver se vai contradizer o que Jesus falou. Ah, pastor Reiner, mas Jesus disse... Mateus 28, 30. Mateus 28, 30, não, é 20, né? Vamos ver aqui, ó. 18 ao 20, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder, ou toda autoridade me foi dada, né? No céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele deu diretriz aqui para batizar. Ele não está falando que quem batizar vai ser salvo, não. Não está falando que um mérito ou um elemento para que a pessoa seja salva é pelo batismo. Não. Aí você vem com outro texto. Nós vamos chegar lá. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está baptizo. Aqui está baptizo. E não bapto. E aqui está falando, conforme eu estou dizendo, baptizo está ligado a enxertar, a colocar, estar em Cristo. Não um ato de entrar e sair na água. Pelo amor de Deus. Marcos 16, 15 e 16. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Porque é um texto que você pode me falar. Você pode dizer que isso tem a ver. Daqui dá para ver, ó. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide a todo mundo, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, não crer será. Quem crer e for batizado, eu tenho dificuldade, deixa eu ver se você consegue enxergar aqui. Porque eu estou aqui na Bíblia interlinear, então você tem a palavra e tem ela em português e tem no grego. O azulzinho aí é o grego, ó. Aí tem hora que embola para enxergar, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí, pastor, está escrito aí, ó. Então a pessoa tem que crer e a pessoa tem que crer e tem que ser batizado para ser salvo. Não. Errado. Tá errado. A pessoa não tem que crer e tem que ser batizada para ser salva, não. Não é isso. O texto não está falando que você tem que seguir essa ordem para que o processo de salvação ocorra. Não. Primeiro, vamos partir do pressuposto de que aqui está falando realmente da questão da água, a questão do mergulho, da imersão, o entrar e sair da água, né? Submersão e imersão, né? Acho que eu estou até confundindo a ordem da coisa aqui. Vamos dizer que o texto está falando, vamos dizer que está falando isso daqui em Marcos 16. Vamos dizer que está falando isso. Tá certo? Só que aqui não está dizendo, aqui não está doutrinando que você precisa, fazendo isso que haverá salvação. Mas está falando que você tem que crer e ser batizado.
Não está falando que o ato do batismo é inerente à salvação. Não está falando. Porém, assim como nos outros textos, você vai ter aqui a palavra baptizo, de novo. Então, quem crer e for colocado em Cristo, será salvo. Tá aqui, gente, ó. Vê aqui no meu polegar aqui, ó. Vê aqui no meu polegar aqui, ó. Aqui, ó, meu polegar. Deixa eu ver. Aí é difícil, né? Aí fica difícil. É baptizo. Tá isso aqui em Marcos 15, Marcos 16. Tá isso aqui em Mateus 28. Tá isso daqui em Atos 2:38. Né? Então, essa live aqui, meu irmão, é respondendo aquela questão, né, que o irmão colocou lá lá na minha comunidade, tá? Então, estou explicando aqui, tá certo? Estou explicando aqui. E de fato concordo com você na questão do batismo, porque muitas lideranças têm colocado o ato batismal, atrelado o ato batismal à salvação. E está errado, o texto não está falando isso, que nós não somos salvos pelo ato de batismo em águas. Tanto aspersão, imersão e tudo mais. Não, não é isso. Nós somos salvos por estar em Cristo Jesus. O estar em Cristo Jesus, que é de fato o batismo. Então você terá a palavra grega baptizo, que está ligado a mergulhar, inserir, né? Inserir e ficar e permanecer. Ao passo em que a palavra baptizo é isso daqui que eu estou explicando. A outra palavra é bapto. Bapto está relacionado a realmente aquele batismo do mergulho e saída da água. Entendeu? Então, Pedro ali, ele não está falando e não está doutrinando a igreja, dizendo que o ato de batismo, ele é como que eu posso dizer aqui, como que seria a palavra? Ele é fundamental para a questão da salvação. Pedro não está falando isso. O texto ele não foi manipulado pelo sistema religioso. Rogério é o mesmo Rogério Malta. Então te mandei mensagem certinha lá, filho. Tamo junto. Lá no WhatsApp. Né? Recapitulando. Ah, tá. O texto ele não foi manipulado a fim de fazer com que a igreja, né? Como que seria a palavra, né? Fizesse uma imposição para que os fiéis se batizassem nas águas, né? Na verdade, ali há uma má interpretação do que na verdade o texto está falando. E quando a gente vai analisar o texto em português hoje, nos dias de hoje, é aí que fica mais difícil ainda. E quando você vê que tradicionalmente as instituições têm a tradição de passar o povo na água mesmo, logo fica algo assim bem complicado você chegar e dizer, olha, a questão do batismo ela é indiferente quanto à salvação. O ato batismal ali no tanque batismal, você dá aquele mergulho e tal, ele é algo meramente tradicional. Meramente tradicional. O indivíduo ele será salvo estando em Cristo Jesus. E ele estará em Cristo Jesus a partir do momento em que ele se arrepender dos seus pecados, quando o Espírito Santo chegar
levar a vida ali para aquele morto, e assim esse morto passará a ter fé salvífica. Tendo fé, olhará para o Redentor, reconhecerá ele como o único suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. E quando este confessa que Jesus Cristo é o Senhor, Rei meu e Deus meu, aleluia, este será salvo. Aleluia. Tem gente que pega esse texto e, mesmo desconhecendo essa profundidade, esses detalhes aí do grego e tudo mais, até de forma inconsciente ainda falam meio que certo. Meio certo existe, né? Pelo que a gente tá vendo aí hoje, meio certo existe. Como assim, pastor Renner? Vamos lá. Se bem que quando eu vi isso no Abatista. Eu vi no Abatista tradicional, né? O pastor fez aquele apelo, né? Aí, nesse apelo aí, uma pessoa foi lá e levantou a mão. Então o apelo foi para aceitar Jesus, aquela coisa que existe aí, né? Desde a época de Charles Finney para cá. Então o pessoal foi lá, levantou a mão. E chegou lá na frente, foi lá receber a oração da fé lá. Perfeito? Na hora que essa pessoa veio e o pastor orou, o pastor disse, como já vi também, eu sei que outros pastores dizem isso, eles falaram assim, glória a Deus, hoje houve salvação aqui neste lugar. Aleluia! Aleluia! Então pronto, então se você fez o apelo, você trouxe a mensagem, se o Espírito Santo tocou neste coração, convenceu essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, constrangeu ela ao arrependimento, abriu os olhos para que ela pudesse ver, abriu os ouvidos para que ela pudesse ouvir, tocou no âmago do ser dela e apontou, olha, Jesus é o Salvador, único e suficiente para a libertação de todo aquele que nele crê. A pessoa vai mesmo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Jesus, reconheço que este é meu Senhor e Salvador. Eu tô falando assim, eu quero Jesus, é o que você vê aí, né? As pessoas dizendo que aceitam a Jesus. Vocês estão entendendo aqui o contexto que eu tô falando aqui, né? Entenda, na verdade, o contexto que eu estou falando aqui. Aí a pessoa, neste processo, ela vai levantar e vai correr pro abraço de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí chega o irmão Rogério, chega aí o irmão Cláudio Correia, chega aí a irmã Lu, chega aí a irmã Vanusa, chega aí a irmã Luciana Tel, Eliane Marzani. Aleluia, dentre tantos outros, abraça essa pessoa e vai dizer, glória a Deus, hoje houve salvação aqui nessa casa, hoje houve salvação aqui neste lugar. E é um fato, se de fato essa pessoa foi alcançada, se de fato essa pessoa ela chegou ali, ela deu essa sinalização positiva aí quanto à salvação de forma sincera. Se de fato o Espírito Santo tocou, acabou, está salvo. Aí será incoerente se depois que esse pastor dizer glória a Deus, houve salvação aqui neste lugar, ele chegar e dizer, meu irmão, classe batismal, daqui 3 meses você tem que batizar. Ah, por que tem que batizar? Não, que a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Errado. Errado. Você já creu, você já é salvo. Agora, na instituição é necessário que você faça uma manifestação pública de fé através do batismo.
uma cerimônia, um sacramento. Beleza, então explique a coisa como é, explique a coisa de forma correta, explique os detalhezinhos. Que aí tudo bem, é uma tradição, não vejo problema nenhum em tradição, mesmo que sendo de homem. Se for uma coisa ordeira, bonitinha, é legal, é legal. Mas não venha colocar obstáculos, provas, testes, questões humanas e religiosas para que a pessoa ela venha se salvar. Não, meu querido. Não, meu querido, para com isso. Para com isso, para com isso, para com isso. Para com isso. Para com isso. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor.